Excelente noite! Hoje nós vamos falar de boa consciência e má consciência, para a gente identificar se nós temos alguma dessas duas, que faz com que a gente desenvolva, às vezes, um problema de saúde, às vezes um incômodo no corpo, porque a gente se deparou com alguma situação que nos traz para essa boa consciência, certo? Então a gente vai ver a diferenciação da má e da boa consciência. Uma excelente noite, Vil. Uma excelente noite, Eveli. Quando a gente olha para essa boa e má consciência, a gente termina ampliando a nossa capacidade de escolha, porque a partir do momento que eu tomo consciência que isso está acontecendo comigo, nessa situação aqui no meu negócio, ou na minha vida pessoal, por causa dessa boa consciência, é como se você tirasse uma venda dos olhos e isso lhe dá uma possibilidade de ter uma escolha melhor, de fazer uma escolha melhor para você. Excelente noite, Leda! Então vamos fazer a nossa respiração e depois a gente vai falar aí sobre essa boa e essa má consciência, tá? Os dois pés firmes no chão, as mãos repousadas sobre as pernas, a coluna mais reto possível. Na hora de mantermos os pulmões vazios sem ar, quem já tiver mais avançada, contrai o esfíncter, né? Contrai a musculatura da região do chakra básico, certo? Então vamos lá. Expire, esvaziando totalmente os pulmões e mantenha os pulmões vazios sem ar. Inspira, retém o ar. Expira, inspirando e expirando mais 10 vezes. Expira, mantém os pulmões vazios sem ar. Inspira, mantém o ar. Solta o ar. Muito bom. Aos poucos, mexendo o corpo. Se não, fique com ele paradinho, que também é muito bom. Eu vou ler aqui um trecho do livro O Amor do Espírito, de Bert Hellinger, da Hellinger Ciência. O Amor do Espírito. Que fala sobre a boa e a má consciência. As diferentes consciências são campos espirituais. A primeira delas é a consciência pessoal. Ela é estreita e tem um alcance limitado, pois através de sua diferenciação entre o bom e o mal, só reconhece para alguns o direito de pertencer, excluindo os outros. Ou seja,
Se na minha família todas as pessoas são carnívoras, certo? Todas as pessoas da minha família comem carne. E eu, de repente, paro de comer carne, né? Passo a ser vegana. O que é que acontece de forma inconsciente com a boa consciência? Ela faz com que eu adoeça, por exemplo. Então, eu posso ter, conscientemente, eu posso ter um amor pelos animais, de achar a causa vegana maravilhosa, maravilhinda, maravigold, mas eu não consigo ser vegana porque eu termino adoecendo muito. Isso é por causa da boa consciência, não é porque os alimentos, o fato de cortar a carne faz mal. E aí eu já vi muita gente dizendo assim, ah, não, acho que foi uma Selena Gomez. Selena Gomez, ela deu entrevista certa vez, dizendo que ela tinha se tornado vegana e tal, tal. Alguns meses depois, ela falou que teve que ir ao médico porque estava passando muito mal, estava muito sem energia. E o médico falou para ela que era porque ela não estava comendo carne, estava faltando nutrientes na dieta dela. Então, como é que a gente explica tantas e tantas pessoas que se tornam veganas, né? Cortam totalmente animal da vida e ficam com saúde, como é o exemplo de Xuxa, né? Então, o que é que está aí por trás? Amar a boa consciência. A nossa boa consciência faz com que a gente inconscientemente continue fazendo as mesmas coisas da família. Outro exemplo, a família, na família todo mundo tem casamento ruim, é o normal na família, tá? E aí você vai decidir se separar, vai ficar sozinha, né? E aí quando você vai se separar e fica sozinha, aí vem a boa consciência e traz para você um peso, traz para você algo que faz você se sentir mal, ou até mesmo de querer voltar atrás. O casamento já nem presta mais, ou de repente você foi traído, foi traída, a pessoa não é bacana com você, não é legal, né? Não é um bom pai com os filhos, alguma coisa assim, que racionalmente justifica que realmente não dá mais para ficar casado com essa pessoa. Mas a gente volta atrás, permanece por causa da boa consciência. Se todas as pessoas do meu sistema familiar eram casadas e eu vou ser a primeira, vou ser uma das primeiras a me separar, eu tenho essa atitude inconsciente de compensar, de querer compensar através dessa boa consciência. Ou seja, sempre é uma forma de eu me sentir incluída dentro do sistema familiar. Já que eu estou pecando nesse aspecto aqui, que minha família inteira faz, né? Já que eu estou deixando de fazer isso, ou seja, já que minha família inteira come carne e eu estou deixando de comer carne, eu vou compensar isso aqui para eu continuar sendo incluída na minha família. E muitas vezes a família não está nem aí. A família não tá nem aí. Tudo isso é interno, tá? É inconsciente, tá dentro da nossa alma, lá de trás, né? Então, quando a gente toma consciência, nossa, então quer dizer que eu tô sentindo esse peso, eu tô sentindo esse problema de saúde, porque eu tô com essa má consciência, com essa boa consciência, eu tô querendo insistir na má consciência, mas a boa consciência é quando a gente faz algo que a gente não quer conscientemente, pronto, eu quero ser vegana, ou eu quero fazer um negócio. Se eu tenho uma família inteira de funcionários públicos e eu vou fazer a minha própria empresa, porque eu amo aquilo, eu amo aquele produto, eu amo ter uma loja, eu amo vender, vem a boa consciência e faz com que eu quebre o tempo todo nesse negócio. Ou então que o negócio não dê tanto lucro assim. Ou então que o negócio todos os meses dê um prolabore equivalente ali a um salário de um funcionário público. Entende? Então, um exemplo que ele dá aqui, que ele atendeu nesse livro Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual, inclusive, ó, tá até autografado, ó, meu querido Bert Hellinger, saudade dele. Ai.
ele fala aqui que é uma transgressão de limites, porque você tem essa consciência que vem da família, essa boa consciência que vem da família, tá? Há um pouco tempo, um homem disse que precisava acrescentar algo importante na constelação dele, que ele era judeu. Isso se passou na Suíça. Não havia vítimas do Holocausto na família deste homem, que era judeu. Mas a irmã da mãe dele tinha se suicidado e ele mesmo sentia a compulsão de se suicidar. Isso ocorreu com muitas frequências em famílias judaicas, porque é o desejo de seguir os mortos, no sentido mais amplo, os inumeráveis que pereceram. É justamente nossa vontade de seguir os mortos que existe uma transgressão de limites. Então, isso aí é a boa consciência. Se morreram tantos como eu, que eram judeus, que foram sacrificados, por que eu mereço viver? Isso tudo ocorre a nível inconsciente. Então, a pessoa sempre buscando uma forma, ou com o desejo de morrer, nesse caso aqui dos judeus, que envolveu realmente muita violência, né? Eles foram muitos mortos. Então, pode ter, nessa geração de hoje, pessoas da minha idade que são judias podem sentir aí uma pulsão, um desejo de morte, porque tem essa boa consciência atuando no sistema. Ela se sente culpada por estar viva, porque os tantos outros lá morreram e ela conseguiu sobreviver. Então, ela está sempre sendo chamada para os judeus que foram mortos lá, para a morte lá, tá? Então, a boa consciência envolve isso. Isso tem uma raiz, tem a raiz na situação forte, né? Por exemplo, a igreja aqui do Brasil atua muito, o cristianismo, né? Aqui no Brasil, é muito forte. Pense forte como é forte. Não no Brasil, né? Mas Estados Unidos, muito forte a atuação do cristianismo. E é inquestionável o cristianismo para a maioria da população. E se você chega ali na Índia, muitas pessoas não vão suportar estar na Índia, porque não existe cristianismo na Índia. Cristianismo na Índia é 1% da população. A população da Índia, se não me engano, é de quase 2 bilhões de pessoas. Então, quem está muito na boa consciência, vivenciando o cristianismo de geração para geração, antigamente não, minha mãe mesmo acordava 6 horas da manhã para ir para a igreja com o pai dela, né? Ela tinha que ir todos os dias pela manhã, ouvir, e a missa era em latim, e era algo que fazia parte do dia a dia, fazia parte da rotina familiar. Então, todos tinham que fazer isso. E até hoje, tem pessoas que permanecem indo. Por quê? Porque é muito menos doloroso, porque alcança uma vida. Tem pessoas, né, que são assim, né? Que alcançam uma vida satisfatória ali, seguindo isso, mas e aí as pessoas que não se identificam com isso? Porque cada um de nós tem uma individualidade, né? Vai que na outra encarnação, essa pessoa que viveu na família, que cresceu no cristianismo, na outra encarnação ela era bruxa e foi queimada na fogueira. Então ela chega numa família de cristãos, não aguenta, ela quer ir fazer outra coisa. É um exemplo aqui bem para vocês visualizarem bem como é a boa consciência. Então, mesmo que ela tenha esse espírito de bruxa, de querer fazer as coisas da floresta, e não tem problema nenhum, é outra forma de cultura. Você já chega lá na Rússia, a Rússia é assim de xamãs, né? De mulheres que usam a bruxaria celta, né? Lá é normal, mas elas chegam aqui já é uma coisa esquisita. Outro dia eu encontrei com Outro dia não, já faz alguns anos, eu encontrei com uma bruxa que era descendente de celta, e ela falou umas coisas assim que para mim aquilo ali era novidade. E o que é que a boa consciência fala pra gente? Se afaste, perigo. Por quê? Porque isso não faz parte, não está inserido dentro do nosso sistema familiar, tá? No meu caso, como eu sou curiosa, eu fui procurar ler sobre aquelas coisas todas que ela falou. E fazia um sentido tão grande, tudo o que eu li dos livros, a partir daquilo que ela falou,
que eu não tenho o direito, a gente não tem o direito de questionar o que o outro acredita, o que o outro vivencia. Mas nós temos o dever de reconhecermos que, nossa, eu cresci nesse sistema, eu cresci nessa educação, eu cresci nesse tipo de crenças, de padrão de crenças. E agora, se eu me sinto chamada, se eu me sinto puxada para ir fazer algo diferente do meu sistema familiar, eu tenho que olhar para essa boa consciência, tá? A boa consciência sempre segue o sistema familiar? Sim. Sim, 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 sim. Então, às vezes, você segue até algo que, por exemplo, tem aqui sua avó, seu avô e toda essa geração do seu avó e seu avô eram muito cristãos. Aí seu avô e seu avô tiveram esses filhos aqui, certo? Talvez esses filhos nem se envolveram muito com o cristianismo, mas também não se envolveram muito, eram ateus, não se envolveram muito. Aí sempre vem um neto ali, ou alguns netos, que vão e voltam para o cristianismo, por exemplo. Né? Se voltam para isso e começam a agir como aquelas pessoas lá. Por quê? Por causa da boa consciência. Muitas vezes não é uma decisão individual, é o sistema puxando para isso, tá? Por isso que é tão importante a gente tomar consciência, para a gente realmente perceber se isso está me fazendo bem, é isso que eu quero, né? Vale a pena eu ser assim, né? Tem pessoas que vivem no cristianismo e estão bem, mas tem pessoas que frequentam as igrejas, né, os templos, e sentem uma inquietação no espírito, na alma. Então tem um chamado para ir para o outro lado. E às vezes a boa consciência faz com que elas busquem, né, até uma outra forma de expressar religiosidade, mas a boa consciência faz com que elas compensem de uma outra forma. E aí esse exemplo que eu dei, numa família, todos os casamentos, ninguém se separa na família, né? Pouquíssimas pessoas na família se separam. Às vezes os casamentos são horríveis, mas essas pessoas não têm referência de separar, de se separar. E aí eu vou me separar. O que é que meu inconsciente faz? Ele encontra uma forma de compensar isso. Eu vou me separar sim, mas aí ele gera toda uma carga. Às vezes eu adoeço depois que me separei, né? Engraçado que na minha família, quando eu me separei a primeira vez, que eu tinha 20 anos, eu já tinha um exemplo. Ela deve ter passado por mais dificuldades do que eu, né? Porque eu sou de família, a minha família materna é cristã, né? Mas a minha família paterna já não tem tanto envolvimento com a igreja, então não teve tanto peso, né? Porque a gente nasceu com um chipzinho, a gente cresceu com o chipzinho, que se a gente só casa uma vez, que Deus é que separa, né? Que nos uniu, né? Não, quem separa a gente no casamento é Deus, né? Eu tenho isso tudo na ponta da língua. Olha, eu fui de igreja, tá? Eu vivia na igreja, e não foi só em uma, não. Vivia lendo Bíblia, eu acordava de manhã lendo a Bíblia. Então não é falta de conhecimento, assim, eu vivenciei isso, né? E percebi pessoas que eram bem radicais mesmo, e sofriam muito por isso, tá? Eu lembrei agora de uma pessoa que eu conheci que ela andava com um livro de símbolos para ela identificar o que era profano, né? O que era profano. E tem muitos símbolos do xamanismo que estava naquele livro dela, e eu fiquei com medo. Não fiquei com medo tanto ali do livro, né? Porque os símbolos, nós é que damos o poder. Eu fiquei com medo do medo dela. Ela estava apavorada, falando em Apocalipse. Ela era uma menina de 13 anos, eu tinha uns 15 anos. E aquilo me assustou bastante, né? Então, a gente, às vezes, por causa da boa consciência, a gente até prejudica o outro, né? Não só a nós mesmos, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Pois é, então, muitas pessoas ainda têm isso bem enraizado, e às vezes passam por um casamento, a vida inteira por um casamento sofrido, porque não tem força suficiente, e para isso vamos colocar os nossos pais atrás da gente, com 3 metros de altura, para a gente ter a força de tomar um rumo na nossa vida
e trazer algo bom pra gente, tá? Então, resumidamente, essa é a boa consciência. É quando eu permaneço ali no núcleo familiar, sendo fiel às crenças ali do meu núcleo familiar. É muito interessante isso, porque quando eu comecei a me abrir mais para isso, eu comecei a conhecer, eu comecei a conhecer formas diferentes de vida. Geralmente, quem tem uma boa consciência muito forte não ultrapassa aquela barreira, não ultrapassa a barreira de som. Ela só conhece um tipo de forma de viver, um tipo de família ali, um tipo de alimentação, um estilo de vida que é exatamente daquele jeito e nem imagina que possa ter uma forma diferente de viver. E quando eu comecei a me abrir para isso, porque eu era muito fechada mesmo, eu comecei a me abrir para isso lá para os 20 e poucos anos, o mundo se abriu, eu comecei a conhecer pessoas que viviam de diversas formas, tá? E existem diversas formas de viver. Existem infinitas possibilidades, tá? De viver. E quando mais a gente vai se abrindo, mais vai conhecendo e vai percebendo como a gente pode até mesmo se conectar com nós mesmos, com nós mesmas, para perceber e escolher que forma que eu quero viver. Qual é a forma que eu quero viver, tá? E aí chega a má consciência. Quando eu tomo essa consciência que existe essa boa consciência, que eu estou em compensação, vem a má consciência, que é o quê? Eu escolho a minha forma de viver e eu pago o preço por eu viver essa minha forma de viver. Então logo no começo, quando a gente dá esse salto quântico, que eu chamo de salto quântico mesmo, se vocês aprendem isso hoje, já nem precisa mais, já vai dar um salto quântico no negócio de vocês. Quando nós decidimos, viramos a chave, diz, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero para mim. E aí a gente vai se deparar com algumas coisas. Primeiro, esses sintomas físicos que vão chegar, dor no corpo, peso, travando, porque você tomou a decisão de fazer isso, tá? De diferente que sua família costuma fazer, e vem um peso, é como se você estivesse carregando todo o seu sistema familiar nas suas costas, porque você está segurando uma culpa, você termina pegando essa culpa. Qual é a libertação da má consciência? É você assumir, sim, eu sou diferente, eu faço diferente. Por favor, olhem para mim, né? Nós olhamos para todos os sistemas, por favor, olhem para mim com benevolência, por eu fazer diferente, tá? E me liberem, deixem eu seguir o caminho, tá? O que assegura o nosso direito de pertencer, experimentamos como bom. Experimentamos como bom através da boa consciência, sem a necessidade de muita reflexão. É isso que eu acabei de falar. Não reflita, eu simplesmente faço o que todo mundo faz. O caminho já está dado. Todo mundo já faz isso na minha família. Geralmente, quem faz diferente na sua família, você não tem nem contato. Preste atenção. Preste atenção aí se você tem algum primo, algum tio ou tia. Em casos mais raros, um irmão, uma irmã, que faz um pouquinho diferente, que é um pouquinho afastado. Assim, afastado da família. Não mantém muito contato com a família. Que o povo até diz, de repente até as mais velhas, né? As mulheres mais velhas, a avó diz assim, ei, aquele é um desnaturado, não quer saber da família. Ele tá seguindo o que ele acredita, o que ele sente que ele deve fazer. E ele deve ter passado nessa ruptura, ele deve ter passado pela má consciência, que é uma culpa que se carrega um peso no corpo, que às vezes se aparece, é uma doença que vem. E muitas pessoas não conseguem continuar no caminho se estiverem inconscientes. Porque essa dor, essa doença, ela faz com que volte, tá? E claro, isso já aconteceu algumas vezes comigo, tá? Pronto, a história mesmo de ser vegana. Eu consegui ficar vegana 2 meses. Me senti muito bem, eu não me senti mal, tá? Fisicamente, eu me senti maravilhosamente bem. Só que quando eu chegava... quando eu chegava lá na na, reunião com a família, tava todo mundo ali comendo, né?
Aí eu até esquecia. Até esquecia. Se reunia todo mundo ali. Eu começava a comer, por quê? Porque todo mundo estava comendo. Então eu estava comendo, esquecia de repente que eu era vegano. Por quê? Porque eu estava ali naquele meio. Então muitas vezes exige que a pessoa realmente se afaste da família. E tem pessoas que ainda carregam essa culpa, entende? De se afastar da família para fazer diferente, tá? Então, a gente precisa ter respeito por nós mesmos, por nós mesmas, sempre fazer essa balança, tá? Eu sei que se eu fico mais um pouco aqui com a minha família, eu vou estar me limitando como empresária, né, no meu negócio. Qual é a escolha? O bom é a gente tomar consciência dessa escolha. Não, eu fico mais um pouco aqui com minha família, sendo fiel aqui à minha família, mais perto da minha família, e o meu negócio aguarda um pouco. É sempre bom a gente ter consciência dessas nossas escolhas, para depois a gente não ficar chorando leite derramado. Vocês percebem isso? Ou eu vou cuidar do meu negócio, vou crescer no meu negócio, vou fazer aí o meu montante que eu quero, vou fazer o lucro, vou expandir minha empresa internacionalmente e tal, mas o preço disso é eu me afastar da minha família, porque é inerente ao ser humano a gente copiar o que estão fazendo ao nosso redor. Então, se eu estou sempre em contato com a minha família, que tem uma crença de funcionalismo público, é impossível, praticamente, você fazer. Eu lembrei agora de Érico Rocha. Érico Rocha, ele é filho de funcionários públicos, né? Hoje em dia ele tem um negócio milionário, se não for multimilionário, né? Aqui no Brasil. E eu acho que ele não tem consciência disso, que ele não estuda constelação familiar, né? Quem estuda constelação medial sou eu. E ele foi morar na Inglaterra. E ele falou que o fato dele ter ido morar na Inglaterra, ele foi trabalhar num banco lá. Já foi um choque para a mãe e o pai dele, que são funcionários públicos, né? Hoje são funcionários públicos aposentados. Já foi um choque muito grande. E ele fez uma investigação de consciência. Não, é isso que eu quero aqui. Eu não quero. Então algo forte o moveu para que ele permanecesse lá. Senão algo, senão algo teria acontecido para puxar ele de volta para cá. E foi lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, que ele trabalhou num banco, que ele foi começando a estudar essa questão de como fazer lançamento no marketing digital, como fazer lançamento de leilão, né? E ele começou a fazer aulas, ele chamou o irmão ficou dividido, tá? Isso tudo ele fala um pouco, mas eu como consteladora medial tô dando um pouco dessa análise para a gente tomar consciência, o que é que eu já tentei fazer e algo me puxou, algo mais forte me puxou. E aí ele continuou lá. Quando ele já estava com a base firme, sólida, que não tinha como ninguém olhasse para ele e dissesse assim: ei, sai desse negócio e vá ser funcionário público, é melhor você ser funcionário público. Ele voltou, por quê? Porque aí ele já estava blindado, ele já tinha experienciado, tá? Não era algo que ele acreditava que poderia acontecer na vida dele. E aí ele voltou a morar no Brasil. Ele disse que a primeira vez que ele chegou lá, na casa dos pais dele, sabe qual foi a primeira coisa que a mãe e o pai dele falou para ele? Meu filho, sai desse negócio de internet, meu filho. Vai fazer público, vai ser funcionário público, meu filho. Estamos preocupados com você, meu filho. Você não tem nada garantido. Você pode ganhar 1 milhão esse mês, mas a sua vida e os próximos anos, como é que você vai fazer, meu filho? Você pode não ganhar nada, meu filho. Entende como é a coisa? É muito forte, é muito forte. Então, para quem tem uma família de funcionário público, é preciso uma tomada de consciência muito forte, sim, que pode levar aí alguns meses, anos, inclusive pode levar menos tempo, né? Fazendo a mentoria Guru dos Negócios, as inscrições ainda estão abertas, o link tá no perfil, tá, gente? Tá com 80% de desconto, mas você precisa clicar lá. E aí, quando você for colocar o cupom de desconto, você escreve assim, 80. Aí você tem o seu desconto. Vejo você, hein? Vejo você aí junto com a gente nessa mentoria. Vamos dar esse salto quântico para identificar aí esses padrões familiares, tá?
Para um observador fora desse campo espiritual, isso pode parecer algo estranho, algo que coloca a vida de muitos mais em perigo do que a seu serviço. Evidentemente que o mesmo é válido para o mal. Contudo, sentimos o mal mais fortemente do que o bom, porque está ligado ao nosso medo de perder o direito de pertencer e igualmente o nosso direito de viver. A diferenciação do bom e do mal serve, portanto, à sobrevivência dentro do próprio grupo. Serve à sobrevivência do indivíduo no seu grupo. Eu conheço pessoas que acreditam que a questão do coronavírus ou qualquer outra doença se resolve aumentando o sistema imunológico, tomando sol, a vitamina D, fazendo exercício físico e se alimentando corretamente. E essas pessoas, elas acreditam nisso tão fortemente que é verdade para elas, elas não vão nem chegar perto do coronavírus. Agora, se eu na minha família é uma família de médicos que acreditam na medicação, aí eu vou e me junto a um grupo como esse, que vai fazer aí um retiro de alimentação 100% natural, tomar sol, meditar. O que é que acontece comigo lá? No segundo dia do retiro eu volto para casa. Eu não aguento ficar lá. Porque puxa, o sistema puxa. E é capaz de pegar o coronavírus lá desse retiro. A culpa é do povo do retiro? Não. A responsabilidade é do que está ocorrendo dentro de mim, tá? Subconscientemente. Por que a gente, qual é a explicação que a gente tem? A ciência não tem? A ciência não tem. É de pessoas que já ficaram praticamente disponibilizadas para o coronavírus, sem máscara, fizeram festa e tal, e não tiveram. E outras pessoas que não saíram de casa durante esse último ano inteiro, saíram uma vez de casa, pegou e morreu. É a crença, é esse padrão de crenças e o fato de sermos fiéis àquilo. Se eu tenho um padrão familiar em que as pessoas acreditam na emissora e a gente está vendo desde ano retrasado, né, faz uns 3 anos isso, de como essa emissora de televisão tem poder de realmente colocar ideias. Nossa, eu fiz jornalismo por causa dessa emissora, eu assisti essa emissora todos os dias, eu queria ser jornalista para ser como Glória Maria, né? E depois a ilusão foi se desfazendo com o passar do tempo. Então, as pessoas são realmente 100% convictas de que tudo que vem dali é real, é verdade. E ainda tem pessoas que falam que as diretas já, na Universidade de Jornalismo mesmo, eu tive um professor que falou que as diretas já montado. Então, se eu tenho um sistema familiar em que as pessoas da minha família, eu conheço famílias que passam o dia inteiro com a TV ligada nesse canal. Então, se eu tenho pessoas que acreditam nisso e que passaram a vida inteira assistindo essa emissora, acredita tudo que vem dali, dá total credibilidade ao que vem dali. Então, se eu vou fazer algo diferente, dizer assim, de repente chego para a família e digo assim, nunca mais eu vou ver essa televisão, que essa televisão não presta, essa emissora não presta. Eu vi não sei aonde. Não querem saber. Pare! Você vai ficar doente depois. Assim é, gente. Isso é a boa consciência atuando de forma inconsciente. Agora que eu tomo consciência, pronto, nossa, eu comecei a passar mal. Ai, deixa eu ver um exemplo aqui. Mas às vezes é um mal-estar. Comecei a passar mal, foi porque eu fui contra ali ao que toda a minha família acredita. E as famílias, elas criam esse núcleo, né? Elas criam esse núcleo como uma forma de se sentirem mais seguras, por uma forma de sobrevivência. Não é por maldade. Não é por maldade que alguém não vê mais aquela televisão, tá? Não é por maldade que alguém está a favor de um candidato, sabe? Não é por maldade.
É fidelidade o nome disso. É boa consciência. Nós estamos com um país dividido, né? Tem metade da população está de um lado e a outra metade está do outro lado. Quem está desse lado aqui não entende, não entra na cabeça como esses aqui estão. Esses aqui é óbvio. Nossa, que absurdo, como é que esse povo está com esse lado? E esse lado aqui fica dizendo assim, gente, eu não estou vendo o que é que esse povo está vendo, não. E não adianta eu querer convencer isso, não, e querer empurrar a goela abaixo, porque esses aqui estão seguindo a boa consciência, e eu também, esse lado aqui também está seguindo a boa consciência. Quando a gente entende isso, a gente consegue ir para um olhar de observador e a gente começa a respeitar. Que se a gente consegue respeitar os lados, a gente consegue caminhar mais livre na nossa vida e a gente vai aceitando essas boas consciências, essa boa consciência. Então, eu tenho um impulso dentro de mim, na mentoria a gente vai exercitar muito isso, o que é que está realmente no seu coração, o que move você, o que é que faz bem para a sua alma, sabe? O que é que faz você se sentir viva, porque às vezes a gente está numa família, a gente cresceu na família, nasceu na família, que tem um pensamento contrário do nosso. Porque a gente já veio com uma carga de formação. Mas a gente se a gente for combater, querer converter a nossa família para acreditar no que a gente acredita, vai gerar conflito, vai gerar falta de respeito. Agora, se eu decido internamente, não, eu vou seguir isso e vou pagar o preço, as consequências para isso, a gente consegue ter o resultado que a gente quer depois. Agora, se a gente fica nessa indecisão, ou eu sou fiel à minha família, ou seja, sigo a consciência, ou eu vou e assumo isso. E geralmente é a ovelha negra da família, né? A ovelha negra da família, ela toma a decisão de que ela vai fazer diferente da família e ela entra nessa má consciência, tá? Aí vem uma culpa, vem doença, vem dor no corpo. Por quê? Porque tá seguindo algo que sente para si. Vem até uma insegurança. E aí é sempre retornar para a imagem do pai atrás. Ah, mas é justamente meu pai que é contra isso que eu faço. Então, não olha para o contexto do seu pai, olha para o amor que seu pai, sua mãe deram a você para trazer você a esse mundo, essa vida, naquele momento lá. Naquele momento lá, meu amor, minha guru, naquele momento lá que você foi concebida, que você teve permissão para nascer através desse pai e dessa mãe, eles não estavam pensando em nada disso aí, de que qual é o lado político que eles vão estar, qual é a comida, o tipo de comida que eles vão comer, que você vai comer, de que forma você vai agir no mundo. Eles estavam numa outra dimensão. Então, quando eu falo para a gente imaginar nosso pai e nossa mãe atrás da gente, é a gente alcançar novamente essa dimensão. Porque aí a gente vai conectar com o nosso coração. E a gente vai, mesmo carregando a culpa de não fazer igual a todos no nosso sistema familiar, a gente consegue caminhar com leveza na vida através das nossas escolhas. Certo? Eu me lembrei de um exemplo aqui. Eu compartilho com vocês. Vou compartilhar um pouco aqui. Quando eu fui em 2018, foi 2018. Caiu, voltou. Quando eu fui, é porque é para eu não contar. Quando eu fui em 2017 morar em Paraty, eu fui numa pressa muito grande, que eu precisava ir para lá. Depois do decorrer dos meses, aliás, só precisou 2 meses para eu entender por que eu tinha que ir para lá tão corrida. Eu fui correndo, só fiz uma mala e fui morar lá. Morei durante 2 anos lá. Quando eu estava completando 2 anos morando lá, 2 anos e meio morando lá, minha mãe foi lá me visitar com minha irmã. Naquele momento que minha mãe foi me visitar, eu estava morando no meio da floresta, para mim era a coisa melhor do mundo. Para mim, pessoalmente. Vi que meus filhos estavam bem, menos um que já estava entrando na adolescência, ele gostava mais da sociedade, né, do shopping. Na verdade, ele queria da internet, não era shopping não, era internet. E aí, como a gente morava numa fazenda, não tinha internet tão boa. E ali a gente estava num equilíbrio, tá?
Nós quatro estávamos num equilíbrio ali, vivendo no meio do mato para chegar nessa casa, nesse sítio. A gente passava por dentro do mato mesmo, tá? Estacionava o carro no fim da estrada e tinha que ir andando, passava por dentro da cachoeira para chegar no nosso sítio, né? Todos os dias a gente acordava, ia colher as frutas do pé, era um sonho realizado ali. Eu, sinceramente, estava no paraíso. Só que quando minha mãe foi me visitar, ela não falou nada. Ela falou algo assim: tá feliz aqui? Então tá bom, você tá feliz aqui? Tá feliz. Ela falou isso, mas a energia que ela vibrou foi outra. O que foi que aconteceu ali? Desde aquele momento, aquele instante. Eu não estou aqui para culpar minha mãe, responsabilizar de nada. Eu estou dando aqui um exemplo de como atua o sistema, de como atua a constelação. Desde que ela saiu, ela foi visitar, ela voltou para Natal e desde que ela saiu ficou um negócio em mim. Eu senti que ficou um negócio que eu não sei explicar. Ficou energeticamente algo de um dia para o outro. Tudo aquilo ali que para mim era o paraíso não fez mais sentido. E aí eu comecei a pensar em voltar. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. E eu não conversei nada com isso com ela. E eu só fui tomar consciência do que aconteceu lá outro dia conversando com ela. Eu fui perguntar a ela, fala aí, sinceramente, o que foi que você sentiu quando você chegou lá? Ela disse, não vou dizer não, que você vai dizer que eu tô... Não, mas fale, o que foi que você pensou? Porque eu quero saber se o que eu senti foi o que você pensou. Aí ela falou, não, eu pensei, não, eu criei minha filha para vir morar no meio do mato. Então, eu senti isso. Então, a nossa boa consciência faz com que a gente termine voltando ao que era antes. Vocês percebem? Vocês lembram de alguma situação na vida de vocês que vocês tomaram a decisão, vocês foram fazer aquilo diferente que ninguém da família de vocês tinha feito e de repente algo puxou quando viu você estava voltando aquilo, como por exemplo essa de ser vegana, que passei 2 meses vegana. Aí quando eu vi tava de novo e voltei, tá? Lembram de alguma situação? Sei bem como é ficar sem internet, falou Leda aqui. É bom demais. Para mim era bom demais, entendeu? Só que para o sistema não foi. Então, quando eu voltei, eu decidi, tá, então eu vou passar esse tempo aqui e vou fazer aos poucos o que me puxa, né? Eu vou buscar um equilíbrio aqui, para que não seja tão doloroso para mim e para o sistema. Muitas vezes a gente não faz isso com consciência e se torna muito doloroso, se torna muito sofrido. Vocês percebem isso que eu estou querendo dizer? Ficou claro isso, minha gente? Então, nós não estamos sozinhos, tá? Nós não estamos sozinhas. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, se a gente quiser adjetivar, se a gente quer colocar em caixinhas de bom e de ruim. Mas muito do que acontece na nossa vida não é uma decisão pessoal. É algo que nós somos levados. Nós estamos o tempo todo levadas. Né? Por que algo vem tão forte pra gente fazer aquilo, pra gente realizar aquilo, pra fazer aquele intento? Com certeza é o sistema carregando. Ontem eu assisti uma aula de Bert Hellinger no Vimeo, inclusive tem muitos treinamentos de Bert Hellinger no Vimeo, tá? Da Hellinger, da escola Hellinger, tá? Que é oficial, é o canal oficial, que vocês comprando lá assistem aos treinamentos, tá? Então eu tava assistindo ontem, esqueci o que eu ia falar. Eu tava assistindo ontem Bert Hellinger. Ele não falou de boa consciência, não. Ele falou de. Ai, como quando foge as coisas que a gente ia falar, né? Fiz a propaganda e não lembro o que é que eu ia acabar. Eu não quero mais trabalhar onde eu trabalho, mas minha família quer. E eu sempre acabo desistindo de sair. Isso aí é uma boa consciência, percebe?
Pronto, às vezes a gente mora com pai e com mãe, já fez mais de 30, 40 anos, e a gente já decidiu internamente, eu vou ser independente do meu pai e da minha mãe, vou dividir o quarto com 10 pessoas, eu vou lá ser independente. Aí a boa consciência puxa, aí o pai e a mãe olham assim, você vai vai dividir o quarto com 10 pessoas, você tem aqui tudo do bom e do melhor e tal. Aí a gente vai, e para não se sentir culpado, não achar que a gente está sendo desrespeitoso, desrespeitosa com o nosso pai, com a nossa mãe, com a pessoa da nossa família que está falando isso, a gente permanece aí. Então, provavelmente você vive isso aí porque você tem essa boa consciência. Eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais que falam assim: ah, você quer, você vai. E não é assim. Senão todo mundo simplesmente ia lá e fazia o que estava na telha, né? Mas não é tão simples. A gente precisa ir tendo uma tomada de consciência e ir resolvendo pouco a pouco. Teve um atendimento que eu fiz há cerca de 8 meses por aí. E o cliente, ele falou que não aguentava mais morar com a mãe, ele vivia se sentindo na prisão. E foi preciso ali a gente fazer uma constelação medial, não foi possível simplesmente através da tomada de consciência dele, através simplesmente do pensamento dele, de ele equilibrar isso para se sentir liberado ali pela mãe. Então foi muito interessante essa situação, porque quando a gente acabou de fazer a constelação, e aquele era o momento, porque ali ele estava com a força maior. E aí ele falou, em plena pandemia eu vou me mudar, vou sair da casa da minha mãe. Eu disse, é exatamente por causa de ser na pandemia. No momento você vai se fortalecer, você está mais forte agora. Eu tive a percepção de que se não fosse naquele momento, porque nós temos, como ontem teve o portal, né, da lua cheia, nós temos momentos na nossa vida que nós nos sentimos fortalecidos para dar um passo diferente. Essa força também vem do sistema, é uma oportunidade que vem. E aí, quando eu falei para ele, você tem que se mudar, qual é o lugar que você se mudou, né? Você pensa em se mudar. E aí falou lá o nome da cidade, eu disse, pronto, eu já conheço gente nessa cidade. Vá na fé, vá firme. E a gente fez a constelação dele, e o que aconteceu foi que na semana seguinte ele falou para mim, eu comuniquei para minha mãe que eu tô me mudando, e ela simplesmente falou, certo, muito bem. Sem a constelação, ele falou isso pra mim. Ele disse que sem a constelação, a mãe teria dito: não, meu filho, o que é que vai fazer de mim? Ai. Ou seja, a consciência veio pra ele. A partir do momento que a consciência veio pra ele e ele tomou a força do pai dele, foi um dos trabalhos que a gente fez, ele se libertou daquela imagem que ele tinha da mãe. E aí, quando ele comunicou para a mãe dele a decisão dele, e ele já comunicou a decisão dele com força, mesmo carregando as consequências, ela recebeu isso bem. Percebe? Então, ele foi, nesse momento, a vida trouxe para ele isso. O que é que você quer agora? Esse é o momento de virada. Já vai fazer 50 anos, ele estava preocupado com isso também. Já vou fazer 50 anos. E ali naquele momento ele precisava decidir. Porque tem um aspecto que faz com que a gente também às vezes fique ali o tempo todo com o pai e a mãe, né? E vai passando, os anos vão se passando e chega um momento que nós renunciamos à nossa vida para cuidar do nosso pai e da nossa mãe. Não tem problema em relação a isso, tá? Isso não é um defeito. É simplesmente um fator que eu trago aqui para tomar consciência. É isso que você quer? Tá cuidando do seu pai e da sua mãe, e quando eles forem, provavelmente você vai logo em seguida, é uma escolha, tá? E quando você toma essa consciência, você percebe, eu vou permanecer aqui ou eu quero viver algo mais da vida, tá? E dependendo da pessoa, da alma da pessoa, do que ela veio fazer aqui, às vezes a pessoa veio nesse planeta, minha gente, para cuidar do pai e da mãe mesmo. E quando esse pai e essa mãe morrerem, fica mais um tempinho aqui e vai. E não tem problema. Agora, se eu sinto dentro de mim algo para fazer diferente, onde é que eu encontro essa força para eu realmente agir e fazer diferente? Conectando ao pai e à mãe. E percebendo que você tem essa força, você tem essa grandeza, você é fruto deles.
Você é fruto deles, mas não necessariamente você precisa fazer igual a eles. E para isso você vai carregar por um tempo uma culpa, pagar o preço pela sua decisão, mas você vai se apropriar da sua fase adulta, da sua maturidade. Você vai crescer como pessoa. Porque a maioria das pessoas age como criança, na inocência, como Bert Hellinger fala. Toma decisões de vida como se fosse uma criança. Ou aguarda, ou nem toma decisão, né? Aguarda que alguém venha e fale como é. Tem até uma observação que eu quero falar, quem é da mentoria, quem já está na mentoria, eu vi que tem umas pessoas digitando lá, meninas, meninos, não faz isso. Vamos tomar consciência que nós estamos nos apropriando da nossa vida, amadurecendo. Então, não chama mais de menino e menina, não. Chame de mulheres, mulher, homem. Para a gente ir lendo isso, ouvindo isso e tomando consciência. Nossa, eu já tenho 41 anos, eu já tenho quantos anos? Eu não sou mais criança. Então, às vezes, a gente tem 50, 60, 70 anos, está agindo como criança, não toma as rédeas da vida, tá? Assumir a responsabilidade, isso mesmo. Então, eu não quero mais trabalhar onde eu trabalho, mas minha família quer. Você tem que encontrar a sua forma. A minha forma é de conciliando. Eu fico quieta na minha, vou conciliando, vou administrando isso. Eu vou fazendo as coisas que eu quero. Contei meu segredo. Revelei meu segredo. Eu vou fazendo as coisas que eu quero, calada, bem quietinha. E vou fazendo as coisas que eles querem, que eles acham interessante, né? Para equilibrar isso, tá? Para eu não me sentir tão culpada de ser tão ovelha negra, entende? Mas eu não. O mais importante aqui que fica, eu não deixo fazer as coisas que eu quero. Então, uma solução que poderia ser para você é você começar a trabalhar um trabalho que você quer, 2 horas por dia, 3, 4 horas por dia, uma coisa que mexe com você, e continuar lá no trabalho. Gente, eu me lembrei agora. Eu trabalhava num jornal e eu fazia o trabalho bem rapidinho. O meu único trabalho era pegar as notícias do jornal impresso e colocar na internet. Esse era o meu trabalho, assim que eu comecei a cursar jornalismo. Só que eu gostava muito de fazer jornal. Aí eu fazia esse trabalho. Nesse horário não tinha mais ninguém, porque o pessoal passava a manhã fazendo o jornal era vespertino. O pessoal fazia a manhã fazendo jornal e à tarde eu ia lá botar as notícias do jornal. Não é como hoje em tempo real não, né? A internet estava começando lá em 1999. Aí eu ia lá, fazia bem rapidinho o trabalho, botar as coisas na internet e aí começava a fazer jornal. Aí ia lá, inventava. Eu fiz um jornal de cinema, eu fiz um jornal de crítica de livro. Então, eu ia lá fazer um trabalho, tá? Ou seja, eu fazia algo que era digno, né? Porque para minha família era digno eu ter um trabalho, né? Principalmente porque eu tinha engravidado. Então, era digno ali eu fazer um trabalho, mas eu aproveitava e depois que eu acabava esse trabalho, eu ia fazer a coisa que eu gostava. Vocês estão percebendo? E aquilo me dava um tesão de eu voltar no outro dia para trabalhar. Porque colocar a notícia do jornal impresso para a internet era um saco, porque era uma coisa Ctrl-C, Ctrl-V. Não era uma coisa assim que mexia com a minha criatividade, não mexia com o meu coração, entende? Mas todos os dias eu me sentia motivada para ir para aquele trabalho, porque eu sabia que depois que eu acabasse de fazer o trabalho obrigatório, eu ia fazer aquilo que eu gostava, entende? Então, dá para ir fazendo isso. Essa forma que eu encontrei. De repente, você encontra a sua forma de fazer, entende? E aí, aos poucos, você vai se recarregando, você vai se fortalecendo, porque você está fazendo algo que você está de acordo com a sua alma, você está de acordo com o seu coração. E isso dá uma força gigantesca internamente para a gente. Ninguém tem o poder sobre nossa vida quando a gente consegue fazer isso. E ao mesmo tempo você vai ali continuando, né, fazendo o que os outros querem, até chegar um momento, que é o seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo de se libertar. No caso desse cliente que eu citei agora, ele já estava com quase 50 anos, ele estava por aqui já,
Não, tava por aqui já. Ele já não sabia o que fazer para se libertar daquilo. Então ali para ele era ou vai ou racha. Mas tem pessoas que pode ir, sabe, ir equilibrando e fazendo até chegar um momento que você tem uma força interna tão grande que você não vai ter mais essa culpa. Que no exemplo que eu dei do Érico Rocha, ele estava longe e não estava recebendo a influência energética, influência da pessoa falando. Então ele conseguiu se erguer ali fazendo o que ele gostava. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. Muitos de nós têm esse desejo de fazer algo diferente do que indicam para a gente fazer, né? Érico Rocha falou que ele vai estar com 80 anos e os pais dele com 100 anos. E os pais ainda vão estar dizendo para ele, meu filho vai fazer um concurso público, não tá vendo que você... Não tem como a gente mudar os outros, minha gente. Hoje é sexta-feira. Acorda! Vamos acordar! Então é isso que eu quero passar aqui hoje para vocês. A boa e a má consciência. Você começou a fazer algo diferente do seu sistema familiar, vão chegar sintomas para você. Ou físicos, ou culpa, ou um peso que você não sabe de onde vem. É o momento de você olhar para isso e perceber dentro de você que você vai fazer isso aos poucos, equilibrando isso. Isso aí é uma forma de fazer que é muito eficiente. E descobrir o que é que está realmente dentro do seu coração, tá? Porque se você descobre o que realmente está dentro do seu coração, o que faz bem, você está empreendendo à noite, né, Tati? Isso lhe perde sono a pessoa, né? Dá vontade de fazer mais, você tem energia. Então você disciplinando isso, quietinha, sem falar para ninguém, porque às vezes quando a gente vai falar para alguém que não entende isso que a gente sente, a pessoa joga um balde de água fria e aí a gente vai e afunda de novo. Então todos os dias quietinha na nossa, a gente vai fazendo o nosso negócio e vai fazendo o que a gente gosta, o que faz nosso coração mover, que aí a gente vai ganhando energia que depois a gente não tem como ser derrubada, tá? Agora não dá pra gente começar, isso acontece muito também, tá? Da gente começar algo e a gente vai começar a dizer para os outros, eu tô fazendo isso, vai acontecer isso e isso comigo. Isso aí quem tá fazendo é o ego. Você tá querendo mostrar algo para alguém. E aí nesse caso você tá querendo o quê? Rebater, combater. Às vezes o seu pai e sua mãe, o seu sistema familiar. Mostrar que você é diferente do seu sistema familiar. Não é isso, tá? Fazendo o que você tá falando intuitivamente. É você sentir, você realmente perceber o que como isso me deixa energizada. Como esse exemplo que eu dei no jornal, né? Eu ia lá trabalhar e começava lá a fazer o jornal e aquilo me deixava tão empolgada, eu sempre deixava um pouquinho para terminar no outro dia, sabe? E aí já me dava o gosto de eu ir no outro dia. Eu grávida, com uns enjoo, com azia, com os sintomas de azia, é impressionante também o que acontece, viu? Quando você tá fazendo isso, não existe nada de ruim. Não sentia nada da gravidez quando eu tava fazendo isso, porque me dava essa energia, esse a mais. Então, fazer isso que faz bem pra gente. Eu acho que esse é a palavra-chave para esse ano 2021. A gente fazer o que faz bem pra gente, tá? O que faz sentido pra gente. Se recolher um pouco do que os outros pensam, tá? O que o outro acha disso que você tá pensando em fazer e começar a fazer. Porque você vai se fortalecer, você vai fortalecer a sua alma. Se sua alma está pedindo isso, para você fazer isso, é porque é para você fazer. A ideia não veio por acaso. Então, a ideia que me veio esse ano é todos os dias, 21 horas, estou aqui dando aula. Eu não sei, às vezes, nem o que é que eu vou falar. Eu fiquei pensando já, gente, eu vou ter 365 dias do ano, vou ter o que falar? Não sei, mas eu sinto que é algo que eu preciso fazer, é algo que vem lá de dentro. Então vamos fazer, definam isso hoje, né? Pega a sexta-feira, vocês são da cervejinha, pega a cervejinha, são do suco verde, pega o suco verde, são do vinho, pega o vinho, são da água, pega a água, bota aí em cima da mesa, pega o papel e a caneta, conecta aí com o coração, faz a curunificadora de ontem, que vai dar um centramento, tá aqui, né, no Instagram TV. E você vai ter a resposta, o que é que me move, o que é que faz eu sentir viva, o que é que faz eu sentir viva, tá bom? Um abraço coletivo para vocês, Deus abençoe vocês, até amanhã.